Curiosidade, no Antigo Testamento era permitido o homem casar com duas mulheres? Não, não, mas Abraão casou e tantos outros, ok, mas não era permitido. Não era a vontade de Deus. Se você quer saber a diferença dessa questão lá no Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que mudou? Porque nós vemos que no Antigo era assim uma prática comum, mas no Novo Testamento já há uma proibição com relação a isso. Tantos outros assuntos bíblicos que você gosta de estudar, quer aprender mais, gosta de falar da Bíblia, ensinar sobre ela, você está no canal certo. Já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações do canal. Compartilhe o conteúdo também com outras pessoas que você sabe que está na mesma vibe que você, que busca conhecimento e que quer crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Me siga também lá no Instagram, @JuniorSaltério, onde você vai encontrar conteúdos que vão agregar também ao seu conhecimento. Então vamos voltar aqui para o assunto. Se era permitido, era pela lei civil, pela cultura daquela época, pela sociedade daquela época. E quando eu digo sociedade, não estou falando só do povo de Israel, mas sim de toda a cultura do mundo antigo, em especial naquela região. A Mesopotâmia, o Oriente Médio, países da África, onde sim era cultural o homem ter mais de uma mulher, principalmente reis. Mas o fato é que após criar o homem, Deus formou a mulher e uniu os dois, tornando assim os dois uma só carne. Deus formou homem e mulher. Deus fez um homem e uma mulher e os uniu. Se ele quisesse que fosse mais pessoas, se fosse a vontade de Deus que tivesse mais pessoas dentro de um casamento, ele teria feito um homem, duas mulheres, ou mais mulheres, ou o contrário. Ficou nítido, ficou claro. E até o próprio Jesus reforça isso. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho. O primeiro caso registrado na Bíblia de poligamia está em Gênesis 4:19, onde Lameque, por motivos que a Bíblia não registra quais, se achou no direito de se casar com duas mulheres. Primeiro caso. Então nós vemos até aqui que não é a vontade de Deus, mas os homens começaram a agir dessa maneira. Abraão também incorreu nesse erro, teve duas mulheres, e o resultado disso foram transtornos espirituais, históricos e familiares naquela família. E os transtornos históricos remontam até os dias atuais. Esaú, Jacó, Eucana também se envolveram nessas situações, e o resultado dessa poligamia em todas essas famílias foram invejas, intrigas, brigas. O próprio rei Davi passou por isso, por conta da poligamia. Daí Jesus, no seu ministério terreno, cumpriu a lei e veio trazer a interpretação correta da lei. Não é que ele mudou a lei, como alguns costumam dizer. Ah, era de um jeito, Jesus fez do outro. Não, primeiro que toda a lei se cumpriu nele, ele é o cumprimento da lei. E uma outra situação é que ele veio interpretar. Sabe lá no monte, quando ele dizia assim: vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito, porém eu te digo. Mas aquilo que foi dito, ou seja, a maneira que interpretaram a lei, agora eu te digo a maneira certa, que é a interpretação da lei. E quando se trata de poligamia, ele deixa bem claro lá em Mateus 19, versículos 5 e 6, quando ele fala que Deus criou o homem e a mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, sempre no singular, Cristo recitando o texto que nós falamos lá de Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, os dois se tornaram uma só carne. Assim como Jesus explicou que Moisés, ele permitiu dar a carta de divórcio, Moisés permitiu o divórcio em algumas situações por conta da dureza do coração de vocês. Jesus falando lá com a galera na época, ele falou assim, ó, é permitida a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não que essa seja a vontade de Deus. Então acontece muitas vezes a dureza do coração de um marido que espanca a sua esposa, ele não vai continuar nessa situação. Ou a mulher que não quer mais continuar com o marido e acaba traindo. São situações em que sim, é permitido o divórcio, mas por causa dessa dureza do coração do ser humano. Então nós podemos notar que no Antigo Testamento, da mesma maneira, Deus
vamos dizer assim, ele permitia acontecer a poligamia não com um consentimento, no sentido de que é isso que eu quero para sua vida. Eram situações em que as pessoas saíam daquilo que realmente era a vontade de Deus, uma questão cultural, como eu já disse, e por conta dessa dureza dos corações, as coisas iam acontecendo. Quando Jesus veio e cumpriu toda a lei, ele deixou claro, ele veio mostrando, interpretando a lei, que essa não é a vontade de Deus para o ser humano. O apóstolo Paulo, quando fala do casamento, ele sempre usa o termo no singular. Seu próprio marido, sua própria esposa. O marido deve amar a sua esposa. Então, para concluir tudo, vemos que não há uma diferença na vontade de Deus no Antigo Testamento com relação a isso e no Novo. A vontade de Deus sempre foi um homem e uma mulher, e os dois se tornam uma só carne. Uma curiosidade: e se um muçulmano, um árabe, é evangelizado, lá na cultura dele, ele tem lá de repente 2 ou 3 mulheres, e se converte ao evangelho? E aí, o que fazer? Vou deixar essa lição de casa aí. Comenta aqui o que deve ser feito nessa situação. Ele vai largar as mulheres, abandonar, ou não pode vir para o evangelho tendo em vista que ele tem mais de uma mulher? Como ficaria a situação desse árabe muçulmano que vive numa cultura onde é permitido a poligamia? Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre o casamento bíblico, essa situação toda da poligamia no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, monogamia. Que Deus ilumine as nossas mentes, que Deus abençoe cada vez mais o relacionamento dos casais. Graça e paz a todos.